nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai de todo mal. Amém. Amém. E aí, pessoal, todo mundo passou uma semana boa, tranquila, 100%? Maravilha? Isso aí, Regis, tudo no esquema? Tenente Selva. Todo mundo ok? Maravilha. Semana abençoada. E nós queremos que o final de semana nosso também seja abençoado, né? A gente quer ser mais sucinto, um pouco mais pragmáticos em alguns aspectos, né? E queremos também trazer ao conhecimento de quem ainda não esteve em nenhuma das nossas reuniões, o que é FPC, embora hoje nós não daremos um destaque gigantesco à nossa autoexplicação, né? Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Então nós vamos basicamente dar início à explicação do que é FPC, dizendo o seguinte: a FPC, quem aqui ainda não tinha vindo em nenhuma reunião da FPC, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Isso aí, são 7 pessoas que ainda não tinham vindo. Essa reunião, na verdade, ela se dá com a ideia de um movimento chamado Frente Parlamentar Constituinte, FPC. Frente Parlamentar Constituinte. Porque é uma unanimidade, certo? Na direita e na esquerda, de que a Constituição Federal, a CF, de 88, ela já se encerrou. Ela, tanto é que se encerrou, que ela nem obedecida está sendo, nem pelo nosso Supremo aí, alguma coisa, né? Não vou terminar de falar, só para não dar ruim. Né? Essa Força Federal já desconstitui algumas decisões da própria Constituição, já não é de hoje. Né? Já estamos para mais de uma centena de emendas, mostrando já a inabilidade dessa Constituição em trazer o que é de fato razoável para a gente, correto? Já não é razoável, porque está tendo um monte de emendas. Eu lembro até hoje de uma discussão que aconteceu em 2016, se não me engano, onde aqui no parlamento, algumas pessoas, né, mais ligadas à área da esquerda, diziam o seguinte: isso é constitucional sim, isso é só a gente fazer uma emenda e vira constitucional, mas se precisa de uma emenda, não é constitucional, o que você está defendendo aí, cara pálida, né? A pessoa lá estava defendendo, né? Enfim, era uma pessoa ligada ao movimento comunista do Brasil, né? O PCdoB. Então, que é um dos puxadinhos do então governo na época, 2015, né? Então, nós queremos fazer uma coisa diferente, nós queremos alinhar os movimentos. Quais movimentos? Nós temos um movimento conservador, nós temos pessoas conservadoras, temos católicos, espíritas, evangélicos, pastores, nós temos uma série de pessoas que estão lutando contra aborto, contra a proibição do cidadão se defender, né, com a sua própria arma, que estão lutando contra uma série de coisas, e nós estamos lutando a favor dessas coisas e contra as coisas deles, né? A gente não quer ideologia de gênero nas escolas, a gente não quer, a gente quer valorizar a educação que vem através dos pais e deixar bem claro que a escola tem o dever, o poder /dever de instruir, né? E a educação, ela é paterna, a gente não está terceirizando a obrigação da educação. A gente quer que isso fique claro, que a educação quem dá são os pais, né? Ela vem da família, ela vem da hierarquia familiar, ela vem do pai, da mãe, e ali vem seus filhos que devem a obediência a seus pais. Através daí, a criança já tem aquele senso de ordem, de representatividade sexual, até por uma questão de autoidentidade. Ele vê quem é o pai, quem é a mãe. Eu lembro até hoje das primeiras conversas que eu tive com meu pai, né, a respeito das diferenças entre os dois, né? Eu tenho lembranças da minha mente, da minha memória, que meu pai fala que não é possível eu lembrar, né? Mas lembranças assim, eu falei assim: pai, eu lembro de quando você colocava o meu pé na sua boca. Aí eu mostrava o meu pé para ele assim, né? E ele virava para mim e falava assim: não é possível, Daniel, você lembra disso. Eu falei: por quê? Eu disse: porque você tinha meses de idade quando isso aconteceu. Eu disse: mas por que eu lembro? Né? E eu lembro de coisas de quando eu tinha 1 ano, de quando eu tinha 2, de quando eu tinha 3, com uma clareza enorme, né? De detalhes. Eu conto para eles detalhes de quando eu tinha essa idade, né? E eu lembro que eu cheguei para o meu pai e ficava perguntando: pai, você, né, tem esse bigodão aí? A mamãe não tem. Eu ficava puxando esses assuntos. Então a criança, ela instintivamente, ela se molda quando ela olha para o espelho, olhando para o reflexo que são os seus pais, e começa a trazer aí a sua primeira distinção de mundo. E já também uma questão hierárquica. Por que eu devo obedecer meu pai?
Porque minha mãe cochicha no ouvido do papai, né? Dando certas ordens que no final das contas acaba obedecendo ela, né? Mas quem aparentemente quem está ali dando a visão da ordem é o meu pai. O que está acontecendo? E isso vai nos formando o nosso caráter, né, Alessandro? Isso vai trazendo na nossa família, nosso próprio seio familiar, já a ideia. A hierarquia, né? A hierarquia. Então, peraí, aí chega o meu tio, tem que pedir bênção para ele? Por quê? Ele não é meu pai, mas eles são irmãos do seu papai, entendeu? Então você tem que pedir bênção para ele. E a vovó? Por que eu tenho que pedir bênção para ela? Porque a vovó é mamãe, o vovô é papai do seu papai. Então é seu pai 2 vezes. Então a gente já começa a criar aquela ideia de que o conhecimento e o respeito vem através de uma construção hierárquica temporal. Eles vieram antes de mim. Eles foram criança há muito tempo antes de mim, né? Então, para eu aprender a ser gente, eu tenho que me refletir neles. A pergunta é, então, o que é que nós temos que refletir como pessoas de conhecimento, como homens e mulheres formados que somos, para que a gente possa, então, trazer uma sociedade como, de fato, reflita os valores e os padrões da sociedade que nós entendemos como correta, que é o que, de fato, levou as grandes nações a serem, de fato, grandes nações. E a gente percebeu que o respeito à hierarquia, o respeito à ordem, o respeito a questões éticas e morais muito importantes tem grande influência sobre essas coisas. E hoje nós vamos falar aqui sobre como é que isso vem nos afetando através de uma palestra a respeito de ideologias que nós vamos ter com nosso professor Tiago Gardim e a palestra que nós teremos com nosso professor Cleodato sobre o livro do Mujica? Isso. Sobre o livro do Mujica, que é a questão das ideologias também. Não. Na América Latina. Mujica é o ex-presidente do Uruguai. Sim. E qual era a visão dele sobre a América Latina? América Latina. E por que a gente está como está? A história. Exatamente. Quem chegou no poder? Mujica a ovelha negra. Tudo. A ovelha negra. Maravilha, né? Então hoje nós aprenderemos isso. Teremos nosso tempo para debate, depois para a gente poder conversar com os nossos professores a respeito dos respectivos temas que eles vierem trazer a gente. Então a FPC, ela resgata valores, né? Quais valores? Esses que nós já citamos. A FPC, ela tem uma meta-síntese, certo, pessoal? A meta-síntese está no nome dela, Frente Parlamentar Constituinte. Então a ideia dela é trazer para a realidade uma nova Constituição, aquilo que de fato vai ser a fonte originária de poder para todos os outros poderes para o país, né? Todas as leis que vão sendo aprovadas, elas não têm que passar por uma Constituição, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela CCJ, antes de ser aprovada, correto? É isso mesmo, Regis? Tem que ser constitucional, tem que ser justa, passa por aquela turma lá para ser avaliada antes de ir para a votação, correto? É isso mesmo? Me corrija aqui, se eu falar alguma coisa que esteja errada, né? Então, é isso que acontece. Acontece que muitas leis que nós gostamos, muitas leis que nós gostaríamos que fosse à frente, não vão. Por quê? E por que muitas leis que a gente não quer, muitos princípios, muitos comportamentos, até de alguns legisladores, passam batido pelos legisladores, passam batido pelas pessoas e acabam chegando, influenciando as nossas vidas, sem que seja a vontade da população, né? Uma coisa básica que nós temos aqui para poder nos dar de referência é, por exemplo, o plebiscito que nós tivemos em 2005. Foi 2005 o plebiscito da questão do armamento, do intendente? É isso mesmo? Sim. 2005. 99% de certeza. Oi? 99% de certeza, é isso aí. A coisa dos universitários vão me ajudando, tá? Onde a maioria da população disse sim, nós queremos ter o direito de a população que tiver certificado de bons antecedentes, né? Toda aquela lista, né? Residência fixa, que tiver o seu passado ok, que tiver tudo certinho, que elas têm o direito de possuir e até portar uma arma. No entanto, a legislação que veio até nós, um pouco depois disso, foi o Estatuto do Desarmamento. Então o plebiscito foi para quê? Né? Foi para ver a vontade da população, mas só que a população não foi respeitada. Então o que está acontecendo? Que as legislações que chegam a gente são contrárias à vontade da população. E muitas das que são vontade da população, veja agora, nós estamos passando por uma situação agora, onde foi sancionada uma lei que limita, por exemplo, a questão do ICMS, né? O ICMS único em todos os estados, e existem estados entrando com recurso
para que esta legislação não entre em vigor nos seus respectivos estados. Por quê? Porque esses governadores desses estados querem manter os preços dos combustíveis, da eletricidade, do gás, enfim, de todas essas coisas alto. Existe uma questão eleitoreira. Mas por que é que as questões eleitoreiras parece que passam por cima do povo para que a gente não chegue? Né? Hoje nós passamos aí para poder abastecer, vimos a gasolina hoje aqui, né? R$1 mais barato que semana passada. R$1,10 em alguns postos aqui já tem, mais barato que semana passada. Isso é péssimo para esse pessoal que a gente está tentando combater, né? Unindo forças para poder combater. E isso é bom para os movimentos conservadores em geral, porque há algo correto que os movimentos conservadores estão fazendo que não está sendo visto ou devidamente visto pela população. Então a ideia da FPC é a gente poder pulverizar os conhecimentos, pulverizar as informações para que chegue da maneira propícia a todas as pessoas. Por isso a FPC ela vai trabalhar em 3 níveis fundamentais. Vai trabalhar no nível municipal, estadual e federal. O nosso início é no distrito, que é mais ou menos, né, um município, né, mas é distrito, né? Nosso distrito federal. O nosso início, nosso primeiro dominózinho que a gente vai derrubar dessa onda que a gente está criando é aqui, para a gente já começar a fazer um movimento de tamanho nacional. Para quê? Para que a gente tenha pulverização, né? Que a gente possa ter capilarização dessas intenções que nós temos. Então a gente quer formar, um dos objetivos da FPC é que ela se torne uma incubadora e aceleradora de candidatos, que a gente possa fornecer então para essas pessoas treinamentos, palestras, infraestrutura, uma série de coisas que vão dar para esses candidatos um jeito de poder trabalhar. Nós aqui, talvez muitos de vocês seja a sua primeira candidatura, alguns de vocês não é a primeira, mas já tem alguma experiência, ou tem algum amigo que está tentando pela primeira vez aí se tornar candidato seja distrital, seja federal, ou alguma outra coisa, né? Nós queremos dar a essas pessoas um gás, para que elas sejam eleitas, para que de FPC, de Frente Popular Constituinte, a gente passa para uma frente parlamentar, já tendo pessoas no parlamento, já tendo pessoas, deputados distritais, deputados federais. Nós temos já 2 candidatos ao governo daqui do distrito já conosco, que já são parte do movimento do FPC, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Semana que vem nós vamos ver, inclusive, Gardinho, ver se a gente amarra o Fabiano, né, que é o intérprete oficial lá do Bolsonaro, né, agora que ele se despediu, né? Já conversei com ele para ele poder estar participando com a gente. Eu falei com ele assim: Fabiano, tem como você puxar a Damares aí também para estar com a gente aí, né? E assim como ele também, a Damares está ajudando o Paulo Fernando também na candidatura dele, então a gente vai arrastar aí esse pessoal todinho para estar com a gente também, né? Para fazer parte com a gente. Essa é a nossa vontade, da gente poder ter uma frente parlamentar a partir do ano que vem. Então ela vai trabalhar nos níveis todos. Quando ela oferece essa estrutura para esses candidatos, sendo ela uma incubadora e uma aceleradora de candidatos, ela dá a várias pessoas, né? Nem era nosso objetivo a princípio termos GDF conosco, e já temos 2, né? A nossa ideia, depois que a gente animou, a gente até queria um terceiro aí, né? Mas enfim, né? A gente começou a crescer e tal, começamos a ter uma certa importância entre algumas pessoas. Alguns outros começaram a crescer os olhinhos, né? E aí com isso a gente começa a ganhar mais importância. Para que a FPC seja vista através desses candidatos, e através disso as pessoas começam a pensar: que movimento é esse FPC? Que raio de negócio é esse? 3 letrinhas, né? É muito sucinto, mas que frente parlamentar constituinte? O que é isso? Para que as pessoas, ao conhecer a FPC, comecem a criar dentro delas a seguinte questão: eu só vou votar em candidatos que sejam, de alguma maneira, ligados ao FPC. Gardinho, você está ligado ao FPC? Né? Daniel, você está ligado? Daniel sou eu, tá? Você está ligado ao FPC? Eu estou ligado, né? Eu não sou candidato, mas eu estou ligado, né? Então, Regis, você está ligado ao FPC, Regis? Né? Então, o Tenente Barros, você está ligado ao FPC? É o que a gente quer, né? Ângelo, está ligado ao FPC? Né? A gente quer pessoas que tenham uma coisa em comum,
que sejam conservadores, liberais, que tenham princípios, que respeitem a ordem, que respeitem a família e que através disso a gente possa dar suporte às coisas que estão dando certo no Brasil e que a gente possa dar capilaridade ao conhecimento. Por isso, inclusive, estamos valorizando não só os debates, mas também as palestras, que vão nos dar conhecimento, cada vez mais para a gente seguir em frente. Pois bem, a FPC ela vai trabalhar também com um movimento depois de financiamento próprio, onde a gente vai ter uma equipe de pessoas que já está sendo formada, né, Alessandro? Nós já estamos trabalhando, que vai ser a GCC. É isso mesmo? Falei certo? A GCC já é o nosso grupo militar. É o grupo militar. Isso. É o trabalho do grupo militar. É esse grupo que vai trabalhar formando, trazendo a questão financeira para o... Não. Qual que é o grupo que vai trazer a questão financeira para o FPC? É semelhante ao grupo da Cruz Vermelha, que faz a arrecadação, explicando o nosso projeto e coletando recursos. Maravilha, né? Então essa participação é intuitiva para a gente poder ter uma conversa, um diálogo cada vez mais aberto com vocês. Nós teremos um financiamento feito através de um grupo que vai estar coletando assinaturas de pessoas que mensalmente vão contribuir com um valor irrisório, que é para dar sustentabilidade para a FPC, para que a FPC ela continue, porque ela é um movimento que calhou de cair nas eleições. Olha a FPC aparecendo aqui, né? E as eleições estão ali na frente, né? 2 esquinas ali para frente já chegam as eleições. Mas é um movimento que tem pretensão de perdurar, obviamente, para depois das eleições. Até porque nós precisamos depois ter fiscalização, controle do que é que está sendo gerido, o que é que está sendo falado. Quando as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, YouTube, já estiverem bombando, né, com milhões e milhões de seguidores, para que a gente possa falar sobre cada parlamentar, sobre cada líder eleito pelo povo, que foi eleito pela FPC, e essas pessoas então vão poder cobrar de nós, e nós dos nossos líderes, né, Jordato? Nós vamos estar lá cutucando eles, para que cada vez mais a gente se caminhe, a gente torne verde, torne madura a ideia que ainda está um pouquinho verde de uma nova Constituição, que é de fato o que precisamos. Então nós vamos trabalhar nesse intuito, formando candidatos, levando esses candidatos à eleição e com isso trazer para o próprio movimento a possibilidade de ele se sustentar também pelos próprios eleitos pelo movimento FPC. Uma das armas do FPC vai ser o seu instituto, né? A nossa OCIP, a nossa associação, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é um CNPJ que está sendo redigido todo o seu estatuto, certo? Para que a gente possa então trabalhar recebendo também emendas parlamentares, recebendo doações oficiais de vários setores da sociedade, para que a gente possa ter fundos e meios de poder trabalhar não somente durante as eleições, mas durante todo o período que a gente precisa trabalhar para chegar à nossa meta-síntese, que é uma constituinte nova. Então a gente está criando métodos legais de poder ter um controle disso aí, porque muito disso está sendo perguntado, como é que vocês vão fazer? Porque aqui, tecnicamente, a gente não faz uma pré-seleção sobre quem vai participar do FPC. A gente convida todo mundo, tá? Gente da esquerda, gente da direita, gente do centro, gente socialista, gente... Enfim, tá todo mundo aí sendo convidado, né? Então nós vamos ter 2 maneiras bem evidentes de controle sobre quem que vai estar gerindo o movimento FPC. O primeiro é a autogestão. A autogestão, ela acontece o seguinte: quando chega aqui e encontra pessoas, conservadores, cristãos, né, que apoiam os militares, que apoiam que são, enfim, em geral, tem uma moralidade muito bem definida sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, automaticamente a gente se exclui, né? Inclusive, na semana passada, nós tínhamos uma distrital que estava conosco aqui, que ela, assim, muito bem vestida, e eu brinquei com ela, Gardinho, falei com ela o seguinte: como é que você se sente? Aí eu citei o nome dela, né? Falei assim: como é que você se sente se você chega num lugar de mulheres que vejo que você é muito chique, muito bem vestida, né? Você dá valor à questão da aparência, onde as pessoas não estão bem vestidas, as pessoas não se produzem, estão até mal cheirosas, né? Parecendo até uma universidade federal de alguns lugares, né? Você se sente bem nesse lugar? Ela: não, de jeito nenhum, eu dou um jeito de sair, porque ela não se sente bem. Então essa é a primeira forma que a gente está criando, né, de controle interno, onde
onde é uma forma onde a pessoa ela tem um sistema interno de autogestão. Quando ela chega aqui e encontra o Alessandro, vê o Alessandro falar sobre as questões que ele tem conhecimento, me ver falar, vai ver hoje o Gardim falar, vai ver o professor Cleodato falar, né? E vai ver, isso não é lugar para mim, né? Eu prefiro fumar maconha e tomar cachaça até... né? Então, ela vai identificar que aqui não é um lugar para ela. Então, existe esse primeiro. Mas tem um segundo estágio. E se dentro desse movimento conservador, como existem muitos por aí, aconteceu o que ocorre em todos os lugares, que são os infiltrados, né? São pessoas que são contratadas, que são chamadas por movimentos de esquerda, em geral, para entrarem, até terem aquela carinha bonitinha, né? Para se vestirem bem, para estarem conosco, para poder estar ali para de alguma forma influenciar. Porque fizeram isso na Igreja Católica, fizeram isso nas igrejas evangélicas, né? O nosso irmão Alessandro vem de uma formação católica, certo, Alessandro? Tá? Eu venho de uma formação evangélica. Você viu isso acontecendo na Igreja Católica? Infiltrados? Existe. Pois é, eu vi isso na Igreja Evangélica, né? Acontecendo. A gente vê isso nas escolas, na reitoria de universidades, nas igrejas em geral, nas formações de ONGs. Como é que pode, às vezes, uma ONG que nasceu ontem está recebendo hoje 3, 4 milhões do governo federal para fazer lobby a favor do governo de então, né? Que era uma estrelinha de uma certa cor específica aí, era um outro governo, né? Só para não citar nome. Então, o que está acontecendo? Então, a gente precisa entender os processos que levaram a essa coisa toda, e é por isso que esse estatuto nosso vai ter uma fonte de controle interna, regimental, onde esse controle interno está sendo preparado para que a gente, caso chegue às últimas instâncias de infiltramento, né, de pessoas de outras ideologias, a gente vai ter também um sistema interno de controle, tá certo? E isso vai nos dar uma segurança, tá? Então, a princípio, a FPC ela vai trabalhar com isso, juntando pessoas de ideologias similares, que são ajudadoras umas das outras, tá? O pessoal do movimento pro-arma, o pessoal do movimento agro, o pessoal dos movimentos católicos, os movimentos evangélicos. Já temos comigo um convidado meu que vai participar, se Deus quiser, na próxima sexta também, que ele junta duas coisas numa só, que ele é pastor e ele é do movimento de motoqueiro também, né? Então, ele tem um movimento de motos dele, tem um movimento de igreja, né? Até pentecostal ele, de formação pentecostal. Então nós vamos juntar, quero encher isso aqui de motoqueiro, quero encher isso aqui de pastores, quero encher isso aqui de padres, se possível, vários já foram chamados, né? Ou outros líderes religiosos, né? Para que sejam chamados juntos, para trabalhar juntos com a gente, né? Então, a princípio é isso. Nós vamos sintetizar a apresentação da FPC nisso, para que a gente dê hoje mais prioridade aos nossos professores queridos, que vão estar hoje trazendo uma aula para a gente de conhecimento, para que a gente possa ter conhecimento. Então, gente, recebam uma salva de palmas, professor Thiago Gardim. Bem-vindo mais uma vez, fique à vontade. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Show. Uma coisa que me pediram para falar um pouco aqui é sobre a questão de ideologias. Hoje se fala muito sobre ideologia de gênero, aparelhamento ideológico, e às vezes a gente tem uma visão um pouco superficial sobre o que é ideologia. E eu queria fazer uma breve reflexão. Vou tentar ser curto para dar bastante espaço para o debate e para a reflexão do nosso Cleodato. Então, alguém já viu esses símbolos antes? Sim. Aquele maiorzão ali, alguém sabe o que é? Feminismo. Então, e aquele amarelinho ali, alguém conhece? O amarelinho ali é mais raro, né? Tem escrito na bandeira, quem não está conseguindo ler: Don't tread on me, não me ameace. Esse é um símbolo do movimento libertário. E aquela no meio ali, aquele escudo, alguém conhece? BL da Espanha? O brasão de armas da monarquia espanhola. Muito bom. Que mais? Aquela rosa ali também no canto, alguém sabe o que é? Hã? PDT. O PDT tem a mãozinha com a rosa, né? E a rosa, de onde vem essa rosa do PDT? Socialismo, social-democracia alemã, né?
da Rosa Luxemburgo, um símbolo clássico da racha da Segunda Internacional Comunista, da divisão entre o pessoal que queria lutar armado e o pessoal que achava que as vias democráticas faziam ainda diferença. Então, a gente vê entre as ideologias diversos símbolos que nos afetam, símbolos que são marcados na rua, símbolos que estão nas bandeiras dos nossos partidos, símbolos que estão nas capas dos nossos livros. E às vezes a gente não tem um conhecimento muito aflorado do que eles significam, de onde eles vêm. E vamos tentar definir um pouco mais. Uma definição que eu gosto, que acho que é muito prática, que é uma simplificação da discussão do Bobbio no dicionário de ciência política dele. Ele dá duas definições, assim, que eu acho que são bem representadas para essa definição. É um sistema de ideias dogmático que visa explicar ou justificar as razões do agir social. Vamos dar um pouco de ênfase aqui. Algumas ideologias, claramente você vê que existe uma complexidade do mundo social e as pessoas estão tentando explicar o que está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente vê que ideologia não é uma tentativa de explicar o que está acontecendo, mas uma tentativa de justificar por que eu tenho direito ao poder. Já notaram que algumas lideranças não se ligam nessa questão ideológica? Não tem nada a ver. Às vezes eles só levantam a bandeira para conseguir os adeptos. E aquela ideologia tem uma certa charme social. Então, essas são as duas definições clássicas de ideologia. Por um lado, ela pode ser uma doutrina sobre a ação política, que tenta explicar de forma sintética os problemas sociais, os valores fundamentais e orientar as pessoas para agir. Ou, por outro lado, algumas ideologias são claramente uma mera desculpa para quem está no poder convencer quem não está no poder a obedecer. Essa segunda definição, até a primeira pessoa que definiu ela dessa forma foi o próprio Karl Marx. Chamou ideologia como falsa consciência de classe, com a forma das pessoas não entenderem o que está acontecendo. Entretanto, a gente vê hoje em dia que existem muitas lideranças que usam ideologia sem nenhuma responsabilidade, que se aproveitam de um discurso já pré-formado, de uma razão social que é apelativa socialmente, para impedir, para as pessoas não entenderem o que está realmente acontecendo e elas aderirem a uma liderança política. Por exemplo, todo mundo aqui deve saber quem é o maior socialista do Brasil, né? Vocês já sabem quem está tentando esse título? E vocês acham que ele é socialista? Quem que eu não entendi falar? O Lula hoje é considerado um dos maiores socialistas do Brasil, não é? Disseu. Alguém considera esses caras realmente socialistas? Eu acho que o Barroso é mais socialista. Com certeza, mas... Então, assim, a gente vê que algumas pessoas instrumentalizam discursos políticos em nome de uma justificação de um poder que é só pessoal, que não tem sentido social nenhum, e para isso eles criam um discursinho que muita gente compra. Mas, ao mesmo tempo, de qualquer forma, essas ideologias elas costumam ter 4 dimensões, algumas dimensões até ausentes. A primeira dimensão, de você pensar aqui que é a ação política, quais são as justificativas, é uma dimensão de valores. Os valores são o ponto de vista mais fundo que orienta como você lê o mundo e interpreta o que fazer no horizonte político. Quase todas as ideologias têm um valor, têm uma clara visão de valor. Num outro nível, as ideologias têm uma questão social, um objetivo político. Temos aqui... Deixa eu passar. Então, deixa eu voltar aqui um pouco. Então, essas crenças, esses valores, eles vão definir o que é a natureza humana, o que é a natureza social do homem, como é que é a vida em sociedade. Então, toda ideologia ela vai ter uma herança, vai ter uma parte dela que vai refletir sobre essas dimensões fundamentais e filosóficas até. Num segundo momento, as ideologias vão também falar sobre questões sociais, condições sociais, históricas, que em geral são estruturas sociais que estão corrompidas. A gente tem, por exemplo, no Brasil essa questão algumas questões históricas de longa data, como o complexo de vira-lata, que é uma coisa que todo mundo discute como uma questão social fundamental. O Brasil é um país central, é um país periférico. E essas questões vão narrar se as
condições econômicas são determinantes ou não são determinantes, se as condições culturais levam a gente a uma condição X ou Y. E depois as ideologias vão ter uma conjuntura, que são, olha, hoje, ou nessa década, nós temos esses agentes políticos fazendo isso com tais grupos sociais, tais classes sociais. E a partir dessas três visões de crenças, uma análise social, uma análise do contexto, as pessoas vão prescrever o que deve ser feito. Qual o plano de ação? Ó, a gente vai fazer isso, vai lutar democraticamente, vai atuar dentro da sociedade civil, vai atuar com os pobres, vai atuar com os ricos, vai atuar com a classe média, não vai fazer nada, vai deixar esse governo passar porque é oportuno, e vão pensar uma tática. É importante a gente entender que essas 4 dimensões são constitutivas de uma ideologia completa. E muitas vezes os grupos vão se diferenciar por discordâncias em relação a essas coisas, mas a gente percebe que existe uma filiação de correntes ideológicas grandes dentro desses grandes eixos. Aqui é um exercício de comparação, mas a gente pode fazer depois. Ideologia sempre existiu? O que vocês acham? Sempre? Roma Antiga tinha ideologia? Pergunta difícil. O poder pode ser considerado uma ideologia? O poder pelo poder? O poder pelo poder? Então, vamos pensar aqui, vamos voltar à definição. Um poder pelo poder é um sistema de ideias dogmáticas visando ou explicando as razões do agir político? Não. Não. A ideologia ela nasce com uma tentativa de justificar o exercício do poder. Só que ela é um sistema de ideias. Quando o Péricles, o legislador ateniense, foi lá na Assembleia e falou que queria mudar as leis atenienses, ele tinha um conjunto de ideias sistemáticas? Não, no máximo ele tinha umas 5, 6 propostas do que devia mudar. Era uma pessoa simples, enraizado na sua cidade, preocupado com problemas ali que ele via, e existia uma coisa que substituía as ideologias nas sociedades antigas e medievais, até modernas. Até hoje a gente vê uma coisa que é muito mais funcional que ideologia, que é bom senso. As razões do agir social, quando elas não são sistematicamente fundamentadas e organizadas, elas são substituídas pelo mero bom senso. Você vê muita gente boa que não tem uma ideologia clara, tem bom senso, né? A maior parte das pessoas que realmente querem ir para a vida pública, elas não são baseadas num sistema de ideias dogmáticas. Isso é coisa de intelectual. As pessoas têm, eu estou preocupado com aquilo, conheço um monte de gente que está morrendo em hospital, acho que deve ter alguma coisa de errada lá. Qualquer candidato sério, que for sincero, ele vai dizer, eu não faço ideia do que está acontecendo, mas eu estou preocupado. E até o final da Idade Média, qualquer pessoa que fazia política não era muito diferente disso. Tá tendo uma guerra, a gente precisa juntar os amigos aqui para ir lutar contra os inimigos externos. Era base, primário. O rei está cobrando muito imposto, a gente não está vivendo aqui na miséria, vamos pedir para o rei para reduzir os impostos, ou para dar alguma coisa em troca. As questões políticas, até a Idade Média, elas eram tácitas, claras, e qualquer coisa que fosse mais complexa saía do horizonte da discussão social. As pessoas não discutiam isso na rua. Isso era problema dos conselhos dos reis, dos conselhos dos nobres, dos conselhos da igreja. Mas, vamos voltar aqui ao problema. A gente tem um movimento intelectual ao longo da era moderna que começa a criar as condições para um pensamento sistemático sobre o social e o político. Esse movimento ele gera seus filhos. O primeiro grande filho dele é o liberalismo. O liberalismo ele vai se dividir entre os pensamentos socialistas, que o maior deles é o marxista, e o movimento conservador, 2 movimentos liberais. O movimento marxista ele vai ter alguns filhos, ele vai inspirar a democracia cristã, vai inspirar o fascismo, e o conservadorismo vai ficar um pouco de lado durante um tempo, vai ser levantado como bandeira mais recentemente de uma forma mais universal.
Vamos tentar discutir isso, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa em ideologia, beleza, eu entendi a definição, eu sei as características, se eu for para casa pensar problema social, eu posso daqui a uns 5 anos escrever um livro, com uma doutrina bonitinha, sistematicamente organizada, mas existem outras ideologias aí, e essas ideologias que estão por aí são aquelas que a gente tem que pensar, para não ser influenciado levianamente por essas doutrinas. Mas é importante a gente entender que essas doutrinas, então, elas são historicamente constituídas. E elas inspiram as pessoas. Quem age politicamente pode até se dizer socialista. Mas a gente precisa entender qual é esse corpo doutrinário da pessoa que se acha socialista e entender que ela não é necessariamente o livro escrito. Ela é uma pessoa que está operando no mundo que acredita num corpo de ideias doutrinárias. A mesma coisa que o conservador. Então vamos tentar entender. A primeira coisa que eu acho importante é a gente entender essa origem iluminista das ideologias. O iluminismo, ela corresponde a um monte de doutrina diferente, ou seja, um monte de ideologia diferente. Só que elas têm uma característica comum, que ela é fundamentada no otimismo racionalista. A pretensão fundamental é que a minha cabeça consegue compreender o mundo social e dar respostas. Então o mundo social não é um mundo vasto, complexo, cheio de aventuras. É um mundo controlado que eu consigo colocar no plano cartesiano e saber responder com situação problema de matemática. Então eu coloco as variáveis sociais de um lado e vou chegar do outro lado na solução do problema, que é o que eu devo fazer. Ele crê que a política e a sociedade podem ser racionalizadas e transformadas por isso. Então a sociedade até ali, quem queria agir socialmente estava querendo agir num problema local, ninguém queria mudar a sociedade. O iluminismo prevê a possibilidade de você conseguir entender como é que o mundo humano funciona e transformá-lo completamente. Um novo mundo para um novo homem. E a partir do que eu acredito que é o homem, eu vou reorganizar a sociedade para que esse homem viva melhor, viva bem. E se, por acaso, eu tiver um erro na minha concepção de homem, a gente sabe o problema da ideologia. Ela fundamenta todas as doutrinas políticas contemporâneas, todas as doutrinas políticas contemporâneas são pós-iluministas, inclusive o conservadorismo, de certa forma. A Revolução Francesa e a Revolução Inglesa são considerados seus ideais históricos, são considerados ideais históricos seus desdobramentos. O iluminismo veio antes, e tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Inglesa basearam. Para quem não conhece a Revolução Francesa, foi aquele banho de sangue na França, que começou com uma revolta dentro de um conselho de Estado, dentro de uma assembleia, que virou uma assembleia constitucional. Então, uma assembleia constitucional gerou uma revolução sangrenta. A gente está aqui pensando em reformas constitucionais, tem que lembrar dos problemas históricos. As primeiras constituições escritas do mundo foi gerada a partir de uma guerra civil de quase 15 anos. A Revolução Inglesa foi uma carta assinada pelo rei, depois de uma guerra civil. Ela foi o fim de uma guerra civil, não foi o começo. Que gerou uma carta constitucional, nomeando um novo rei que limitou o poder do Estado. Ele aceitou ser rei, aceitando ter menos poderes a partir de um ideal menos radical. O que é as contribuições? O iluminismo ele tem uma contribuição que nós valorizamos muito como sociedade atual, que é a liberdade de consciência e a tolerância religiosa como princípios ordenadores da vida pública. A ideia de que a base da vida pública não são valores religiosos estrito sensu, e que ao mesmo tempo a consciência individual não é um dano ao bem comum, foram contribuições dessas ideias iluministas, que falaram sobre a liberdade de pensamento, a razão como princípio de paz na sociedade. E muitas das ideias constitucionais que a gente tem hoje são inspiradas nesses intelectuais iluministas que tentaram criar. Mas, ao mesmo tempo, muitas das ideias modernas de que você consegue dar conta do social pela razão também vieram desses caras. Depois do iluminismo, a gente tem um conjunto de doutrinas também, que são os liberalismos. Elas são doutrinas fundadas na crença de que a liberdade política é o bem comum supremo. Muita atenção a essa ideia.
O objetivo da política sempre é um bem que é comum a todos, não é? Quando você coloca um bem comum como supremo, você está falando que se eu consigo garantir aquilo na sociedade, todos os outros bens comuns vêm como derivados. E é interessante também que eu não coloquei aqui liberdade individual, nem liberdade política, como gênese do liberalismo, porque a gente tem muitos liberalismos. A gente está muito acostumado a pensar o liberalismo inglês como modelo, mas a gente tem o liberalismo francês, o liberalismo alemão. Hoje a gente é influenciado pelo liberalismo norte-americano, mas todos eles acreditam que de fato a liberdade política, essa liberdade de eu poder exercer a vida pública, como bem entender a partir da minha liberdade de consciência, um valor fundamental, o valor cerne do bem comum. Ela fundamenta todas as instituições políticas contemporâneas. Isso é uma grande contribuição do liberalismo. Hoje em dia a gente fala de crise institucional, não é? Quem acredita que o Brasil ou qualquer estado tem crise institucional é liberal de alguma forma. Porque o liberalismo fala que o bom governo é feito pelas instituições, não pelas pessoas. Então, assim, por isso que alguns monarquistas são considerados antiliberais também. Porque as doutrinas monarquistas... Por favor. Sobre o abate? Claro. No Brasil, há uma crise de insanidade mental. Isso é verdade. Só isso. Obrigado. Pode continuar, obrigado. Ela é muito fecunda em instituições, em termos de doutrinas econômicas. Toda a economia como ciência nasce de pressupostos ideológicos liberais. A crença de que as pessoas fazem o que quiserem, só precisam ser reguladas por incentivos, é a base de toda a economia científica. A tentativa de modelar os comportamentos humanos como comportamentos livres e orientados a incentivos. O que ele tem de contribuição interessante do liberalismo? A doutrina do equilíbrio de poderes, a despersonalização da autoridade política, por mais que algumas pessoas possam ser contra essa ideia, mas é uma contribuição interessante, porque a gente consegue perceber que o governo das leis e o governo das instituições, ele consegue ter uma certa autonomia em relação ao arbítrio e o poder. E ela fundamenta todo o sistema de mercado e o sistema de economia livre, que hoje é uma das maiores fontes de riqueza em todo o mundo. E algumas críticas. A gente tem a crítica, por exemplo, da Hannah Arendt de atomização do indivíduo. Os conservadores hoje já assumem essa crítica, assim como os marxistas mais pós-modernos. Acho que o liberalismo é responsável pela quebra dos laços comunitários, a destruição dos laços da cultura tradicional, e ao mesmo tempo ele tem um utilitarismo excessivo, que reduz a dimensão humana meramente como consumo, como prazer, e reduz a dignidade heróica do homem, né? O valor nobre, o valor moral. Ele expulsa a moralidade da esfera pública de forma sutil. E ele tem uma perspectiva social anárquica. A sociedade não tem nenhuma organização natural, orgânica, prévia. A sociedade é vista como um caos. E que isso não corresponde à maior parte das formas de organização conservadoras e tradicionais que a gente vê por aí. Uma próxima doutrina que saiu do liberalismo é o marxismo. O marxismo ela é o símbolo de todas as doutrinas socialistas, ela é a primeira doutrina socialista bem formulada, e elas são um conjunto de doutrinas fundamentadas na crença de que a igualdade é o bem comum supremo. Então, olha, não existe valor social melhor do que igualdade. Se todos forem iguais, a sociedade vai estar bem. Não importa se for igualdade na miséria ou na riqueza. Ela fundamenta, do ponto de vista intelectual, hoje, quase todas as questões sociais contemporâneas. Veio dessas doutrinas marxistas a maior parte das reflexões sobre o que é uma questão social. Toda a sociologia nasceu dessa visão. Ela é fecunda em doutrinas de análise social. É impressionante ver como o número de doutrinas, o número de teorias de análise social foram geradas a partir dessas ideologias, inspiradas nessas ideologias. E a Revolução Francesa é sua principal referência histórica. Então, a questão revolucionária, o modelo de o povo tomando poder e derrubando as autoridades constituídas, é um ideal histórico que fica na cabeça de quem se inspira em doutrinas igualitárias.
Em termos de contribuição, ela sofistica muito a análise de processo político. Quem está no poder pensa muito sobre o poder, né? Eles passaram muito tempo refletindo e teorizando as relações de poder. E ela critica também as relações de exploração do trabalho, que é uma contribuição que não foi o único grupo que pensou, mas essas doutrinas da igualdade problematizam muito e são muito sensíveis às questões trabalhistas e às questões de exclusão social. Algumas críticas: a coletivização do indivíduo, que vira um utilitarismo, mas um utilitarismo de massa, na qual não o indivíduo quer o bem dele mesmo, mas só que os indivíduos como coletivos podem ser instrumentalizados para o bem comum. E a dignidade humana se torna uma questão secundária. Então, assim, há um utilitarismo excessivo, mas não para o bem individual, mas um utilitarismo excessivo em nome de sacrifícios humanos em nome de um bem coletivo. E existe uma perspectiva de sociedade como conflito, assim como o liberalismo pensa a sociedade como anarquia, os marxismos veem a sociedade como conflito, a guerra, o homem contra o homem, a classe contra a classe. Ao mesmo tempo que surgem essas doutrinas, o conservadorismo ele nasce como uma doutrina de oposição à Revolução Francesa. Ela nasce inspirada no manifesto do Edmund Burke contra a Revolução Francesa. E os conservadorismos, vamos colocar no plural, que cada país pratica eles de uma forma bem diferente, elas são pensamentos políticos fundamentados na crença de que a prudência e a moderação são o melhor meio para o bem comum. Então ela é uma doutrina bem diferente. Para ela não existe um bem comum supremo. O que existe, na verdade, é um princípio metódico. E aí, várias ideias liberais, marxistas, são incorporadas, de outras doutrinas também, mas a crença de que não existe um bem comum supremo então, gera uma tendência cética ao racionalismo. Então, um dos primeiros movimentos que critica de forma séria, consistente, dentro das ideologias contemporâneas, a crença iluminista de que a razão dá conta de tudo. Em termos de contribuições, essa questão de recuperar a virtude moral da prudência como um princípio político, ela tem um grande valor. Não é à toa que muitos países têm princípios, os países que têm partidos conservadores sólidos, têm em geral uma trajetória política muito mais constante e consistente. E ela tem essa contribuição de criticar o idealismo racionalista, que só vai ser criticado duramente pelo liberalismo e pelo marxismo depois da Segunda Guerra Mundial, e eles já criticam isso 2 séculos antes. E algumas críticas também é que eles têm uma tendência letárgica ao progresso. O conservador, ele vê que as mudanças podem acontecer, só que ele quer uma mudança devagar. E uma outra crítica que pode ser colocada aqui também é que ele não, como ele é reformista, não é que ele tenta ver valores fundamentais em perene. Muitas vezes o conservadorismo político, não doutrinário ele vê valores eternos, mas o político ele tende a ignorar valores perenes que são perdidos socialmente. Na medida que um valor sai do universo público, os conservadores politicamente esquecem dele também. Então, um conservador não é um reacionário, nem uma pessoa que acredita que existem valores eternos. A prática política conservadora leva o conservador de hoje valoriza coisas que um conservador de 50 anos atrás acharia um absurdo, acharia uma coisa progressista demais. Hoje um conservador, não, isso aqui é normal. É normal porque passaram 50 anos. Finalmente, a gente tem uma doutrina aí que pouca gente gosta de discutir, criou um trauma na história da humanidade muito grande, que é o fascismo, ou os fascismos. E são doutrinas fundamentadas na crença de que a fraternidade ou a solidariedade social é um bem comum supremo. Então, a integração social, a relação entre os corpos da sociedade é um bem fundamental. Ela é fundamentada na crença de uma doutrina utilitarista e coletivista, a ideia de que a sociedade como um todo tem mais valor do que as partes sociais, ou os indivíduos, ou as pessoas. E, ao mesmo tempo, que tudo que não é a sociedade como um todo é um bom instrumento para
a sociedade como um todo continua existindo. Então ele coloca o Estado, a sociedade de forma mais ampla, como um bem comum supremo, como a única coisa que tem valor na sociedade. Ela é muito fecunda em doutrinas de organização do Estado. Você vê que até hoje, em certas discussões jurídicas, os últimos teóricos são nazistas. Porque o pessoal, por ter essa questão do Estado ser a coisa fundamental, pensou muito em doutrinas dessa área. E entre as principais contribuições é a crítica à desintegração provocada pelo liberalismo e pelo marxismo. Tanto o liberalismo quanto o marxismo são doutrinas que desorganizam e desintegram a sociedade. Agora, como crítica, a gente tem uma coletivização totalitária da vida social e uma subordinação do indivíduo à sociedade. Por último, mas não menos importante, a gente tem no século XIX uma tentativa de responder essas ideologias por parte da democracia cristã. Elas são doutrinas fundamentadas na crença de que a dignidade humana é o fundamento da democracia e que a solidariedade é a única orientadora do bem comum. Então, doutrina um pouquinho diferente. Então, para eles, o fato de todo mundo ter uma dignidade igual leva as pessoas a terem uma equiparação em termos de direitos políticos, por isso a democracia. Se todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem o mesmo valor de opinar e se comprometer. E que a solidariedade, que é o respeito recíproco entre esses indivíduos que estão fazendo parte dessa democracia, é o elemento que realmente orienta as pessoas para decisões para o bem comum. Ela é fundamentada na doutrina, na crítica cristã do liberalismo e do marxismo, a partir de algumas encíclicas papais, e ela tende a assimilar dimensões analíticas e contextuais de outras doutrinas e moderar as estratégias de ação. Em termos de contribuição, ela fundamenta a centralidade da dignidade humana na vida pública e equilibra e modera as doutrinas da igualdade e da liberdade. Em termos de críticas, ela é uma doutrina assistemática, é uma doutrina muito pouco clara. Cada país tem um sistema diferente. Por exemplo, você vai na Itália, a social-democracia é uma coisa tipicamente esquerda, bem pós-sindical, e se for na Alemanha, ela é o liberalismo alemão. O liberalismo alemão é democrata cristão há 50 anos. Então você vê que existem vertentes muito diferentes dela. E ela é frequentemente impregnada de uma hermenêutica liberal ou marxista. Então, voltando. Eu fiz aqui um recorte, né? Eu poderia falar de muitas outras doutrinas. Eu quis falar das principais, porque se a gente for ver, por exemplo, o anarquismo, ele é uma heresia marxista. Ou a social-democracia, também uma outra heresia marxista. Ou então a gente vai ver o libertarianismo, é uma heresia liberal. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira discutindo isso, mas eu acho que é melhor a gente ir com calma. Quem sabe em outros momentos a gente traz essas subideologias, principalmente aquelas que estão sendo mais difundidas hoje nos nossos meios. E essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês. Não sei se eu falei demais, tem alguma questão. A gente deixa questões para depois ou adianta? Como é que a gente faz? Pode abrir para perguntas agora. Agora, ou é melhor fazer junto, no final? Não, porque é outro assunto. Tá bom. Então, quem quer fazer algum comentário, perguntas? Primeiro, gente, uma salva de palmas aos nossos professores. Obrigado, gente. Eu estou ao vivo no meu Instagram, tá? Quer ter uma pergunta lá? Vai lá. A esquerda fala muito de fascista, não cita o nazista, né? A ideologia nazista e o fascismo, elas caminharam juntas, né? Como Mussolini e Hitler. Por que atualmente no Brasil se fala muito disso? Você é um fascista, a acusação é de fascismo, e nunca te vê o cara falar, você é um nazista, né? Eu vou voltar aqui para o senhor. Então, essa acusação de fascista, ela historicamente se constituiu no Brasil predominantemente em relação ao nazismo, porque doutrinas fascistas eram mais comuns no Brasil do que... O que acontece? A gente tem uma imigração italiana muito forte, principalmente no tempo da fome na Itália. E existiam, de fato, muitas pessoas que tinham afinidade com doutrinas fascistas no Brasil. E, em termos da Alemanha, a gente tinha pouca influência das doutrinas alemãs no Brasil. Então, de fato, a gente tem uma tradição de pensamento fascista no Brasil mais forte
do que nazista. Até porque o nazismo é uma doutrina racial que não tem muita capacidade de colar forte no Brasil. Mas hoje isso virou xingamento por causa do trauma, né? A gente viu movimentos totalitários que em nome de uma questão de Estado, mataram muita gente. Então, quando principalmente a esquerda acha que você tem uma doutrina mais autoritária, ou contrária a ela mesma, ela te acusa de fascista, de nazista, para tentar te deslegitimar. Porque eles estão tentando olhar esse aspecto do autoritarismo. Eu respondi, é isso mesmo? Então, mas historicamente a gente tem essa questão de o fascismo é mais familiar na história da luta socialista no Brasil. Porque existiam grupos fascistas mais claros no Brasil. Democracia Cristã que você comentou na Alemanha é o partido da Merkel? Sim. É o partido hoje da Merkel, fundado por Konrad Adenauer, que fez todo o projeto de desnazificação da Alemanha e está no poder há 70 anos. O Helmut Kohl, né? Eu acho que era anterior à Merkel, né? Depois ela o sucessor dele. Sim, e ele nasce muito de forma interessante na Alemanha como um projeto, dentro do projeto de desnazificação alemã, juntando os remanescentes da República de Weimar, que tinham um viés liberal, mas que nasceu de uma doutrina da escola ordoliberal, que Baviera, que tinha uma discussão forte de doutrina social da igreja e liberalismo econômico. E aí algumas premissas diferentes, tipo, para eles a economia de mercado, ela não é uma coisa natural, ela é um princípio moral que deve ser reforçado pela cultura e pelas leis. Então a ideia de que o Estado deve criar a economia de mercado, não, se você deixar a economia solta, ela vai virar ali de mercado. Sim. Na Itália de Mussolini foi desenvolvido o fascismo, né? E a Carta del Lavoro, que era um conjunto de regras trabalhistas, foi copiada pelo Getúlio aqui e por alguns outros ditadores da América Latina, como por exemplo o Perón na Argentina. E se não me engano também o cara lá do Chile, que depois morreu lá naquela condição lá que o Pinochet tomou o poder. Por que aqui no Brasil essas leis trabalhistas que foram depois copiadas pelo Getúlio não foram taxadas, e nem o Getúlio foi taxado na época como fascista, e por que é tão difícil a gente mostrar para as pessoas que o fascismo é exatamente o contrário do que está acontecendo no Brasil hoje, e é exatamente igual ao que aconteceu durante o governo do PT, que endeusa o Getúlio Vargas? Olha, como eu comecei a palestra dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado de olhar a ideologia como fundamento, explicação da ação social, e ideologia como instrumento. O Vargas é uma figura fantástica porque ele usa como instrumento. Se vocês forem ver qual é a plataforma do Vargas na eleição que ele perdeu e um ano depois deu um golpe militar, a plataforma dele é a Aliança Liberal. O Brasil precisa de reformas liberais. Então ele virou um ditador, dando um golpe no país com uma plataforma 100% liberal. Primeira coisa, então o Vargas, quando ele dá o golpe, o discurso dele era de liberalização. No meio do seu governo, houveram um fortalecimento do movimento socialista, de cunho marxista, né, o movimento comunista, e o movimento integralista, que tinha uma clara inspiração estética fascista. E o Vargas não se ficou taxado como fascista porque existia um outro movimento que parecia mais com um grupo fascista. Então ele conseguiu jogar muito bem, sendo ele, quando ele deu o golpe, prendeu todos os comunistas, prendeu todos os integralistas, ele instituiu um Estado fascista no Brasil, prendendo aqueles que pareciam fascistas e que eram comunistas. Então ele pega toda a doutrina fascista e cria um Estado, um esquema legal. Agora, quando ele percebe que é o momento de abertura, o que ele vira?
ele, em vez de se tornar um símbolo da abertura liberal americana, que não ia taxar, já que ele foi um ditador, ele resolve, assim como o Perón fez muito parecido, estruturar a base do seu poder dentro do movimento sindical. E assim ele se aproxima numa aliança pragmática com o socialismo, né? Mas criando uma nova vertente, que é o sindicalismo, que hoje é muito forte no Brasil. E o Vargas e o Perón se tornaram dois símbolos de uma linha política de esquerda, fortíssimo na América Latina. O Perón até mais, até hoje o partido que está comandando a Argentina é o Partido Peronista. Até hoje, no Brasil, acho que a gente superou um pouco o Vargas. A gente conseguiu pensar no futuro, melhorar. Agora, na Argentina, eles são... A figura do Perón é forte até hoje, que tem muito a ver com essa jogada populista de usar o socialismo, por um lado, e enfraquecê-lo que é uma estratégia tipicamente fascista, de você pregar a harmonia de classes, colocando as forças trabalhistas e as forças que empregam como aliadas. Só que na prática, na América Latina, os governantes sempre usaram melhor os sindicatos que as forças empresariais. Apesar das forças empresariais entendem rápido quando o Estado quer proteger elas. Mas é interessante ver como essa inspiração fascista é importante e pelo trauma a gente às vezes tenta tirar de lado. Essa visão de equilíbrio entre capital e trabalho como uma força solidária é uma ideia tipicamente fascista, que um marxista raiz jamais iria aceitar. Ele quer que as forças de trabalho sejam tão massacradas que elas se revoltem. Ela não quer que elas sejam... Isso na teoria, né? Na prática a gente sabe que as coisas são mais complexas. Professor, o que a gente chama de golpe militar na época não poderia ser chamado talvez de um contra-golpe militar contra o comunismo? Mais um. E quando a esquerda acusa tanto a direita de fascismo, eles não estão pegando aquela máxima de acuse dos que você mesmo é? O que é que você acha? Desculpa, pode repetir a segunda? A segunda é quando a esquerda acusa tanto a direita de fascista e tal, né? Eles não estão usando aquela máxima de realmente acusar o outro do que eles são. Coisas daquilo que você é, né? Em relação à primeira pergunta, eu acho que, eu não vou entrar muito, porque é um tema complexo, mas na minha opinião, o golpe de 68 é um contra-golpe contra, não forças comunistas, mas forças protofascistas do país. Quem estava armado na época não eram, as guerrilhas do campo eram 2, 3, o que a gente tinha era as milícias em São Paulo, no Rio, como uma força armada que representava o risco da unidade nacional. Mas em relação ao que chama aquilo que você de fato, eu acho que os marxistas, eles doutrinariamente se veem muito contra os fascistas, porque na história deles, a guerra que eles travaram na Alemanha, na Itália, os comunistas com os fascistas foi muito violenta, morte, assassinato, briga de rua, então eles não gostam de ser chamados assim, não. Mas de fato eles têm uma conduta política muito similar pela tendência que eles têm ao totalitarismo, tendência de conflito social como meio político. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, muito obrigado, professor Gardim.